Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Bem-vindos a mais uma live da hipnose transpessoal. E hoje, muito especial, temos um convidado, né? O César Azevedo, aluno nosso, hipnoterapeuta, especialista em hipnose clínica, né? Em emagrecimento. E hoje iremos falar sobre hipnose no emagrecimento saudável com a hipnose. Então vamos aqui chamar o nosso convidado, César. Sejam bem-vindos. Paula, todos vocês que estão chegando. E... opa! Ó, o César já está aqui, mas César não está dando acesso, tá? Acho que você vai ter que mudar, colocar em outra, tá bom? Fala, Gabi, seja bem-vinda, minha amiga. César, talvez colocando na internet do próprio aparelho, né? Foi isso que funcionou aquele dia com a Rosana. Então, enquanto o César vai arrumando as questões técnicas, a gente vai aqui falando sobre... Só um minutinho, gente. Estamos com invasores aqui. Para gente ficar mais à vontade. O pessoal está fazendo manutenção aqui na lateral, fica meio chato a gente falando, o pessoal olhando a gente. Rosana, seja bem-vinda, minha amiga. Gente, então vamos lá. Uma das áreas, né, que tem muito interesse dentro da hipnose clínica é a área do emagrecimento, né? Então, estamos vivendo tempos, né, onde está todo mundo mais gordinho. Eu posso dizer por mim mesmo, eu estava o quê? Surfando toda semana, fazendo academia, né? Me alimentando de uma maneira mais equilibrada, porque tinha aquela rotina, né? Estou falando de mim, e isso se reflete para todos nós, né? Então todos nós estávamos com uma rotina, né? E de repente vem essa pandemia, vem a quarentena, tudo fica muito bagunçado, então todo mundo deu uma descontrolada, né? Isso até que já era mais controlado, né? Então imagina pessoas que já tinham questões, já tinham, né, já estavam brigando com a balança, né? A famosa briga com a balança, como é que era? Era bem pior. Então, e realmente, né, nós temos técnicas, protocolos dentro da hipnose clínica que ajudam as pessoas no processo do emagrecimento saudável, né? No processo de emagrecer de uma maneira natural e saudável. E aí, as pessoas falam, mas como, né, vocês fazem isso? Opa, vamos lá que nós vamos agora chamar o César aqui para participar desse bate-papo. Opa, era para ele ter entrado. Entrou. Vamos lá. Vamos lá, só mais um minutinho, gente. Essa é uma questão técnica. Enquanto vai entrando, eu vou continuando o bate-papo, tá? Então, o que acontece, gente? Né? A gente fala assim, pô, gente, Alex, mas essa questão do emagrecimento não está na área do... Ó, o César está entrando. Não está na área Oh, meu... Fala, César! Tudo jóia, Alex? Boa tarde, Boa César. tarde, meu amigo. Bem-vindo. Seja bem-vindo. Boa tarde. Então vamos lá, estamos aqui... Então vamos apresentar o César, né, gente? O César, ele é amigo nosso de muita jornada, aluno nosso, né? Ele é hipnoterapeuta há muitos anos. Quantos anos, César, você já é hipnoterapeuta? Tem bastante tempo, Uns 10? 8, 9 anos ainda. Entrega até a idade, né? Melhor não falar muito sobre isso, né? Há 8, 9 anos de hipnoterapeuta, tem especialização na área do emagrecimento, né? Atendeu já dezenas de pessoas, talvez centenas de pessoas com essa especialidade. Nós também, né, fizemos curso de especialização nessa área, e aí nós convidamos o César, que super topou, né, estar com a gente. Eu vou contar, César, para o pessoal, né? Quando eu convidei os... Posso falar? Posso falar, pessoal? Pode ser. Foi ótimo, gente. Eu dei muita risada. Quando eu
mandei o WhatsApp, né, César, convidando o César. Aí ele me contou uma metáfora. Conta você, César. Eu acho que você vai contar perfeitamente Conta a você, metáfora. como é que foi? É que o Alex me convidou para participar da live, né? Uhum. E eu contei uma história para ele, olha, vamos agendar para aqui 2 semanas. Aí eu contei uma história que eu tinha escutado, que é o seguinte: uma mãe levou o filho para falar com Gandhi, né? E chegando lá, ela pediu pro Gandhi, fala pro meu filho parar de comer açúcar. Aí o Gandhi disse, olha, volta daqui 2 semanas. Aí a mulher, tudo bem, vou voltar daqui 2 semanas. Passaram-se 2 semanas, ela voltou lá para falar com o Gandhi, e o Gandhi olhou pro filho dela e falou, pare de comer açúcar porque faz mal, faz muito mal. Aí a mãe ficou indignada, falou, mas se fosse só isso, por que você não tinha falado há 2 semanas atrás? Ele falou, porque 2 semanas atrás eu também estava comendo açúcar. Ou seja, dei 2 semanas aí para eu me limpar também, para falar com mais propriedade, né? Perfeito, César. Perfeito, A gente César. começou falando isso, né? Engraçado é que ele já hipnotizou todo mundo aqui, né, gente? Acabou de utilizar uma hipnose ericksoniana em todos nós, e isso já é uma das bases da hipnose no emagrecimento, né? Mas vamos lá. A gente começou falando isso, né, César? Que com essa quarentena, acho que todo mundo quebrou o ritmo, né? Então, assim, a procura antes já era grande no consultório sobre essa questão do emagrecimento, né? Das questões emocionais que levam a pessoa a ter essa fome emocional, né? Que faz a pessoa acabar saindo do peso ideal dela, né? E agora na quarentena quase que todo mundo entrou nesse ritmo. Então a procura está sendo muito grande. Então vai ser um tema bem legal para ajudar os terapeutas a trabalhar essas questões com os clientes deles, né? É isso aí. Sim, eu tava escutando? Sim. Sim. Eu estava até vendo que trabalhava mecânica quântica, né? Uhum. E é exatamente isso que eu acredito que está acontecendo agora, né, na quarentena, no isolamento, que gera uma ansiedade, gera estresse, gera depressão. Isso daí causa um desequilíbrio neurológico, né, nos neurotransmissores, hormonal. E esse desequilíbrio hormonal, por conta disso tudo, da ansiedade, do estresse, faz a gente liberar mais alguns hormônios, como cortisol. Ele estava explicando na semana passada e eu super concordando com ele. E o cortisol é aquele hormônio de luta e fuga, né? Então a gente prepara o corpo para lutar ou para fugir. E a grande produção desse hormônio, ela faz a gente ter carência em outros hormônios, né? Outros neurotransmissores, como a serotonina, que é o do humor, como a dopaminstar. Então, essa ansiedade, esse estresse, esse desequilíbrio neuroquímico, hormonal, ele causa essa nossa dependência, esse nosso desequilíbrio, essa nossa dependência por tentar recompensar esse desequilíbrio com o alimento, com a comida, que é a chamada a fome emocional, né? Fome emocional. Que existe a fome física. A fome física é aquela que a gente sente que está com fome, né? Sente no organismo. E a fome emocional é aquela vontade de comer algo, e muitas vezes algo específico, para querer saciar essa fome emocional, né? Tentando. Essa fome emocional eu chamo como um remedinho. É um remedinho que a gente toma para passar essa ansiedade, esse estresse, essa depressão.
É um remedinho para fome emocional, né? Sim. Muito legal. E assim, é muito legal isso, né, César? É muito legal deixar claro, né? Porque normalmente quando a pessoa vem na clínica, né? O que o cliente fala? Nossa, eu tô com fome, né? E eu como porque eu tô com fome. Aí tem uma crença de que muitas vezes o que ele tem é fome. O que você está falando, né? A gente fala muito que é da psicoeducação, né? Então a gente mostra para ele, para educar o cliente a perceber, a ter primeiro autoconsciência. Peraí, o que é fome? E aí a gente vai falando os sintomas da fome. Ó, você está com o estômago roncando, isso é fome. Ó, você começa a ter picos de glicemia baixa, isso é fome, né? Tá dando aquela hora do almoço, fome, né? Tá dando, de repente, até uma certa irritação, então o corpo vai falando, né? Ele vai mostrando o que realmente é fome. Mas vamos lá, aí de repente a pessoa almoçou tal, dá 2 horas da tarde, ela tem vontade de comer um brigadeiro, ou vontade, né, de ir para uma doceria, comer uma coxinha, tomar uma Coca-Cola. É exatamente o que você falou, né? É coisas específicas, né, que ela começa a ter vontade. E aí a gente começa a dizer que existe uma diferença base do eu preciso para o eu quero, né? Eu preciso e eu desejo. Então a fome emocional, ela não é fome. Fome é uma necessidade orgânica de nós nos alimentarmos para nos nutrirmos. Isso é fome. Então é natural, claro, todos nós sentimos fome e o nosso cérebro, né, ele tem neurotransmissores que nos comunicam. Olha, está na hora de comer. E aí a gente começa a comer, outros neurotransmissores vão dizer, você já está saciado, você pode parar de comer. Então tudo que passa isso, a gente já começa a falar que pode ser algum tipo de transtorno. Que pode ser, por exemplo, uma compulsão alimentar. Ou seja, a pessoa pode começar a comer compulsivamente. O neurotransmissor já falou, chega, já tá bom, você não precisa de mais, mas ela, não, mas eu tenho que comer mais, mas eu preciso de mais. E aí ela come, às vezes almoça 2 vezes, 3 vezes, ou vai comer uma caixa de bis, né? Caixa de bis não dá, né, gente? Caixa de bis já é meio compulsivo mesmo, mas ela come 1, 2, 3 caixas de bis, e aí isso vira compulsivo. Ou é a famosa fome emocional, como o César falou aqui. O que é isso? Eu estou com um sentimento, eu estou com uma emoção que está aparente. Por exemplo, eu estou estressado, estou no trabalho, estou estressado, sabe? Muitas metas, ou de repente alguém falou alguma coisa que eu não gostei, aquilo me irritou, me deixou bravo. E aí o que eu faço? Ao invés de atacar o outro, que às vezes a minha vontade é essa, né? Xingar, mandar outro para aquele lugar, claro, nós vamos fazer isso, aí eu ataco o doce, eu ataco a comida. Então, numa compensação de desvio, eu desvio o foco, ao invés de atacar o objeto que me trouxe raiva, eu ataco um alimento que me traz o quê? Traz serotonina, me traz hormônios do prazer, da felicidade, e aquilo dá uma aliviada. Só que aí a gente entra num processo compulsivo e repetitivo. O que acontece? Se a gente entra nesse ciclo, eu começo a sentir raiva, eu vou lá e como. E aí eu como mais, e quanto mais eu como, mais eu engordo, e quanto mais eu como, menos eu emagreço. E aí eu estou apenas aliviando os sintomas, as sensações. Falei da raiva, gente, mas pode ser tristeza. Eu posso estar angustiado, eu posso estar triste. E às vezes eu nem percebo isso. Não é uma coisa assim, nossa, eu estou triste, eu vou comer. É assim, fiquei triste, alguém me distratou, alguém me ignorou, alguém de repente não ajuda da maneira que eu gostaria, aí me bate uma coisinha, aí inconscientemente eu vou lá e vou para a comida. E aí aquilo me dá uma aliviada, mas não curou a ferida emocional, né? Só tapa um buraco, só dá uma aliviada. E aí eu fico nesse ciclo e aí vem os outros transtornos, que é a obesidade, que vai tendo complicações na saúde e muito mais. Vocês concordam com essa minha fala? Sim, eu vejo bastante aqui na parte do emagrecimento, vamos ver se o Cezinha também trabalha essas questões aí, né, César? O cliente chega e ele já chega muito desmotivado, desanimado, falando, olha, já tentei de todas as dietas e não consigo emagrecer, eu vou um tempo, chega uma hora eu não consigo mais. E o que eu percebo? Que trabalhar o emagrecimento com o cliente, né, a gente sempre trabalha com parceria, pedindo para o cliente fazer um acompanhamento nutricional junto, mas a gente trabalha a questão emocional. Então eu percebo muito cliente que tem essa compulsividade por alimentos, que engordam, que estão acima do peso,
os clientes que vêm com esse quesito, com essa questão, eles têm uma fome emocional. Então, essa fome emocional, eu sempre identifico, isso é até para os terapeutas estar observando, que existe um vazio emocional, e eu costumo brincar, eu explico para o cliente assim, é como se fosse um formato de um vazio. Cada cliente tem um formato de um vazio. Por exemplo, você tem um círculo aqui, um formato de um vazio emocional, que para uns clientes pode ser um sentimento de abandono, para outros pode ser uma sensação de não amor, que eu não fui amado na minha infância, para outro pode sentir uma sensação de uma tristeza porque aconteceu um fato muito importante em algum momento da tua vida e você sentiu que você... perdas na infância. Perdas de pessoas queridas, relacionamentos, né? Comida. Exatamente, ou término de relacionamento, ou falecimento de alguém importante. Então existe sempre um vazio. O abuso. Abuso sexual, muito comum. E aí ele quer preencher esse vazio, que o inconsciente dele tenta preencher isso com a alimentação. E a gente nessa investigativa com o cliente, fazendo, principalmente com a hipnose, que facilita a gente nessa busca, encontrar a causa, né, onde foi a origem de tudo isso, a gente percebe que ele estava tentando, naquele vazio emocional, preencher com comida. Só que é outro formato, não encaixa. Então ele acaba de comer, passa um pouquinho, ele tá de novo com aquela sensação. E ele acredita, a mente inconsciente dele acredita que com o alimento ele vai conseguir suprir esse vazio. E aí ele fica nessa busca. E depois vem a culpa, né? Ele se alimenta e vem a culpa porque ele comeu e ele engordou e ele tá se sentindo mal, baixa autoestima, a gente sabe toda essa questão, né? E aí ele percebe que não tá preenchendo. Vai entrando num looping, né? E você nunca vai preencher esse vazio com alimento. Sim. Nunca vai preencher, mas a pessoa quer se aliviar, ela quer tirar aquela dor que ela está sentindo. Por isso que eu digo que o alimento, a comida é um remédio para a fome emocional. Porque ela quer tirar aquela dor, aquela sensação de vazio que ela está sentindo, e aí ela come para preencher esse vazio, para tirar aquela dor. Exatamente. É um anestésico, né, César? É como se fosse um analgésico, né? Imagina o seguinte, a gente tem uma dor, né? Tá com um tumor, por exemplo. O tumor é a causa, é a raiz, né? É a pessoa, em vez de repente procurar, né, um oncologista para cuidar do tumor que está doendo, ela começa a tomar analgésico. Ah, legal, alivia. Mas o que acontece com o tumor? Só cresce. Então, o vazio emocional, as causas emocionais, de fato é o que está fazendo a pessoa ter esse comportamento compulsivo. E se alimentar, o que só faz? Só faz crescer, literalmente, a pança, né, gente? E também a dor emocional, porque é só um anestésico momentâneo. O César falou uma coisa interessante também, né? Que é a questão, por exemplo, de abuso sexual. É muito comum, gente, inconsciente, né? A mulher, às vezes, foi abusada, ou às vezes na infância, essa memória, às vezes, a gente chama nesse processo, né? Que há um recalque, ou seja, a gente não lembra daquilo, mas está guardado no subconsciente, e aí às vezes ela pode inconscientemente se sentir ameaçada por presença de pessoas. Às vezes quem simboliza agressores. E aí inconscientemente ela precisa criar defesas. E às vezes, gente... É a forma dela se defender. A forma dela se defender é criando obesidade. Isso não é só para mulheres, isso é para homens também, que às vezes se sentiram agredidos, não necessariamente um abuso sexual, mas houve uma agressão, né, na infância, e aí não soube defender, e aí o que a gente fala? Fulano é forte, não é assim? Não, aquele é forte, quer dizer, relaciona-se a força à obesidade. Então, está programado na mente subconsciente da pessoa, eu tenho que ser forte, eu tenho que me defender, então, logo, eu tenho que estar gordo. E aí tudo isso a gente consegue reprogramar com a hipnoterapia para mostrar que a pessoa pode, que ela, a partir de agora, ela não precisa mais desses mecanismos que no passado foram funcionais, fizeram um certo sentido. Agora ela já é forte, ou ela vai se fortalecer no processo terapêutico, se sentir forte, se sentindo forte, naturalmente ela pode emagrecer, porque a força vai desassociar a força da obesidade. Aí eu sou forte e eu não preciso mais estar obeso, logo eu tiro, né, a gordura e mantenho somente a força. Então é muito comum, né, gente, isso acontecer também na clínica, né? E inclusive do abuso, né?
é comum porque a mulher ela quer se proteger e ela acredita que ela estando acima do peso, ninguém vai olhar para ela e vai feri-la da mesma forma que ela foi ferida. Então é algo muito importante também, né? É um escudo, né? O escudo de proteção. É escudo de gordura. Escudo de gordura, que te Exatamente. protege dos olhares, de ser ferida, de ser atacada. Então é muito comum mulheres que foram abusadas na infância desenvolver a obesidade para se proteger. Então é algo que a gente tem que estar atento, né? Quando o cliente chega, nas entrelinhas, qual é o vazio emocional que está sendo gerado dentro dele para que ele esteja desenvolvendo a compulsão, né? De se alimentar de forma errônea e comer sempre mais e mais. E mesmo que venha o sentimento de culpa, ele passa um pouco, ele precisa de novo suprir aquele vazio emocional e começa a comer novamente, né? Eu já tive clientes que tinha bulimia e ele comia, ele fazia o processo de vomitar e comia novamente e vinha o sentimento de culpa e ele não conseguia segurar. Tinha questão de abuso, né? Era um homem, no caso, e tinha uma questão de abuso sexual na infância. E aquele peso todo era para se proteger e também tinha a questão da bulimia ainda junto, que é das disfunções, né? Que existem entre essa questão da obesidade e da compulsão alimentar, né? Ó, a Sandra colocou um comentário bem legal, né, Sandra? Que você se sente acolhida quando come chocolate quente, é isso? E aí o que, por exemplo, poderia estar relacionado, tá? É muito comum isso acontecer, né? Por exemplo, às vezes a pessoa, ela come determinado alimento e aquele determinado alimento é onde ela tem uma compulsão, né? Ou quase uma compulsão, ela faz demais, né? Por quê? Porque às vezes na infância, por exemplo, toda vez que a gente ficava doente, né, alguém vinha nos trazer um chocolatinho quente, né? Ou, por exemplo, era um carinho, um afeto antes de dormir, receber um chocolatinho quente. Então a gente tem a memória emocional vinculada com o alimento. E aí também é a mesma questão. Às vezes eu estou querendo me sentir daquela maneira inconsciente, pode ter uma dor profunda ou simplesmente eu quero me sentir bem. E aí eu vou lá e tomo um chocolatinho quente, né? Então isso também são minhas memórias associadas. Aí como é que eu poderia dizer... Estão me vendo? Te vendo não, mas te ouvindo, César. Não tô, mas estou te ouvindo. Só vou fechar isso aqui e a gente já fala. Então o que pode acontecer? Tá. Pode acontecer o seguinte, como é que a gente pode avaliar se é positivo ou negativo? Por exemplo, é muito bom ter memórias positivas, né? Inclusive a gente acessa essas memórias na hipnose, utiliza como poder, né, com recursos em outras técnicas, é muito bom. Mas, então, Alex, como é que eu vou saber se essa memória é boa ou ruim? Como é que está o comportamento? Se eu estiver fazendo demais, utilizando demais e engordando, está disfuncional. Se eu tiver, em um momento ou outro, nossa, eu vou tomar meu chocolate quente, vou me sentir bem e não está interferindo no meu peso, na minha saúde, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Então, é super saudável fazer isso. Agora, se a gente estiver fazendo demais... Então vamos trabalhar com a hipnoterapia, trabalhar essas emoções, buscar a causa emocional, equilibrar, eliminar a dor e aí naturalmente mantém-se a memória positiva, aí a gente utiliza isso de uma maneira mais funcional, em alguns momentos, mas não em excesso. Ficou claro, gente? Inclusive, um dos sabotadores que a pessoa, quando ela tem que emagrecer, existem alguns sabotadores que impedem que a gente consiga atingir o nosso objetivo, né? Então, é bom a gente saber disso para poder cuidar dos nossos clientes. Um dos sabotadores é a memória emocional, realmente. Se na infância você recebia carinho, o afeto que você recebia era em forma de alimento, por exemplo, a avó com a comidinha quente, pedacinho de bolo quando você ia visitar a avó, ou a mãe, aquela mãe que cozinha muito bem, e aí a forma dela dar afeto era através da alimentação, é muito comum, né, a pessoa se sentir recebendo esse acolhimento, esse afeto na vida adulta, quando ela se alimenta. Só que aí chega um momento que isso pode se tornar disfuncional, porque ela começa a comer demais e é onde começa a dar problemas de saúde. E aí a gente precisa fazer esse trabalho na hipnoterapia com o nosso cliente, né? De separar as coisas, dele sentir o acolhimento e o carinho, mas desassociar do alimento. E aí sim, ele vai se alimentar consciente, não mais inconsciente no impulso, só para se sentir amado, acolhido. Novamente, a gente preenche o vazio emocional,
né? Para que ele se sinta amado, acolhido, recebendo aquele carinho, o afeto dos avós, do pai, da mãe, enfim, de quem foi ali na infância de importância, mas não mais associado com o alimento, separado, né? E é muito comum, né, César? Isso, é o padrão afetivo familiar, né? Que a gente chama que é um dos sabotadores. Sim, sim. E nessa quarentena eu tô passando por isso, porque vocês conhecem a Dona Valquíria, minha sogra, né? Sim. E como cozinha bem, hein? Cozinha bem e a forma dela demonstrar amor é através da comida, porque é italiana e tal. Sim. Então, a gente tá se vendo pouco porque por conta da idade dela, do grupo de risco e tal. Então ela faz comida que eu gosto, faz comida pra minha filha, Marina, que ela gosta, e fica mandando pra gente, manda bolo, manda berinjela que eu gosto, manda berinjela pra mim. Isso daí é uma forma, um padrão afetivo de demonstrar amor, né? Exato. Eu tenho uma história que eu sempre tomo vacina pra gripe, né? E teve anos aí atrás que eu comecei a fazer auto-hipnose para emagrecer, que quando eu sentia compulsão por algum alimento, algum doce, assim, eu fazia uma auto-investigação, né? E eu tomei vacina, e logo quando eu tomei vacina, eu estava com a necessidade de comer um doce. Eu falo, caramba, quero comer um doce, algo doce. Aí eu fiz a autoanálise, e eu lembrei de quando eu era pequeno, eu vivia na casa da minha avó, né? Que a casa da minha avó era perto. Eu vivia lá na rua brincando e numa dessas brincadeiras eu caí e machuquei o joelho. Aí eu fui pra minha avó, machuquei o joelho. Aí minha avó falou, calma filho, calma, bolo de chocolate com cenoura pra você e essa dor vai passar. A dor já ia passar, não ia? Já ia passar, porque raspou e ardeu. A dor já ia passar, mas eu comi o bolo e passou. Olha. E houve uma sugestão também, né, César? Olha o link. Houve uma sugestão de alguém de autoridade, né? Isso na hipnose a gente estuda muito, né? Sua avó era uma autoridade, ela deu uma sugestão, a sugestão se aceitou, claro que também passou e aí tudo deu certo, mas continua. E foi uma dor física, né? Uma dor física que eu senti. Sim. Mas aí o cérebro associa a qualquer tipo de dor. Então eu tinha qualquer tipo de dor emocional, eu ia buscar um docinho para aliviar essa dor. Olha que legal. Entendeu? Como que programa, né? Ô César, aproveitando, conta pro pessoal a sua história do emagrecimento com a hipnose, né? Você fez uma autoprogramação, você tinha um corpo, um peso, e depois que você fez esse processo, você eliminou bastante peso. Conta um pouquinho disso para o pessoal saber que realmente a hipnose, utilizar a ferramenta hipnose, a hipnoterapia, a auto-hipnose, realmente ela é eficaz nesse processo. Fala um pouquinho. Então, tudo começou assim, eu era um gordinho insatisfeito, né? Tá. E começou que na época eu queria ter um filho, uma filha, né? E porque eu queria ter essa experiência toda. Aí nós tivemos nossa filha, só que eu estava no trabalho lá, na correria do trabalho, e estava meio insatisfeito, porque, eu tenho uma filha e não consigo interagir com ela. Tem até uma foto de quando eu era gordo e agora magro. Quando eu era gordo, eu tô numa foto com a minha filha Marina no sofá assistindo televisão. Então, para mim era confortável ficar lá assistindo a televisão e não brincar com ela de outras coisas, né? E isso me deixava muito mal. Então, me deixava insatisfeito, né? Aí eu fui procurar a auto-hipnose, eu aprendi a auto-hipnose e eu fui usar no emagrecimento, porque eu já estava tendo resultado com a auto-hipnose para acordar mais cedo do horário que eu precisava acordar, tudo. Aí eu fui procurar para fazer para emagrecimento e as coisas começaram a acontecer, né? As transformações começaram a acontecer. E eu emagreci 23 quilos em 3 meses só. Foi muito rápido o processo. Foi muito rápido o processo.
processo. Porque eu fui entendendo, fui trabalhando essa zona. E olha, não tinha nada a ver com a minha filha. A gente tenta arranjar uma Justificativa. racional para isso, mas tá lá dentro, né? Essa informação tá lá nessas nossas memórias, né? E tinha relação com a minha insatisfação com a minha carreira profissional. Eu não sentia... Eu estava bem trabalhando com o que eu trabalhava, né? Com TI. Na área de TI, ganhava razoavelmente bem, mas eu tinha esse vazio. Esse vazio. Não era aquilo que eu queria fazer na essência, na minha essência. E eu senti esse vazio e eu preenchi esse vazio como? Através da comida. Aí eu tratei esse vazio aí, fiz a transição de carreira, mudei para desenvolvimento humano, mudei para hipnose e eu estou ajudando agora as pessoas. E quando minha mente entendeu isso daí, esse vazio, essa fome emocional como eu estava preenchendo, aí foi rápido. Mas o processo é diferente para cada pessoa, né? Sim. O processo é diferente para cada pessoa, de acordo com a sua vivência. Ô César, mas deixa eu pegar um gancho do que você falou, que é muito legal. Teve duas coisas importantes que na fala dele, dentro do método da hipnose transpessoal, que encaixa. Qual? Primeiro, ele tinha uma insatisfação. Então, o fato dessa emoção ruim, esse sentimento, né, esse sentimento mal, vamos dizer assim, que deixava ele mal, né, fez ele querer mudança, ele não queria mais se sentir assim. Então, sim, nós trabalhamos esses sentimentos na hipnoterapia. E aí, para poder se sentir o quê? Satisfeito. Estado atual, se sentir insatisfeito. Estado desejado, se sentir satisfeito. Um outro ponto que nós percebemos na hipnose transpessoal é que todo sintoma ele tem uma intenção positiva. Todo sintoma ele está comunicando, a nossa mente subconsciente nos dizendo que, pedindo transformação. E olha que coisa linda que o César falou aqui. Ele acabou de dizer que, na verdade, a mente consciente ela faz isso, ela justifica, porque é muito mais fácil eu criar uma justificativa e seguir minha vida dessa maneira. É fácil, porém é doloroso, né? Só que no momento que ele falou, chega, eu quero mudar, entrou num processo de autoconhecimento, autotransformação, e aí veio a verdade por detrás. E aí veio a transformação, pedindo mudança. E aí ele mudou. Né? Hoje ele é um hipnoterapeuta, também hipnoterapeuta transpessoal, transforma, ajuda as pessoas nos seus processos de transformação de vida e naturalmente ele também emagreceu, né? Então isso é que é lindo, gente. Então esse processo é muito bonito. Então, é muito mais do que tratar emagrecer. Então toda vez que o nosso cliente chega na clínica, e essa é a mensagem que a gente quer passar para você, terapeuta, a gente tem que ter um olhar além do sintoma. Porque se eu ficar olhando só para o sintoma, gente, o médico já faz isso, o nutricionista já faz isso. E é muito bom, nós somos uma técnica integrativa, nós vamos integrar, é legal buscar, né, apoio médico se for necessário, o nutricionista para fazer essa reeducação alimentar, mas de verdade, se a causa é emocional, não sabem o que tem que fazer, já tem mais, sabe tudo, o que deve comer, o que não deve comer, se deve para academia, não deve ir, já foi vários profissionais que já educaram ela, mas ela não consegue. Porque o que está impedindo? Muitas vezes, na nossa análise, numa sessão de avaliação, é a questão emocional. E aí, quando a gente trabalha a questão emocional, elimina essas dores, faz com que ela entenda, através do sintoma, o que o sintoma está querendo mostrar. Como o César falou muito bem, cada caso é um caso, mas de uma maneira geral, é assim que se manifesta na clínica. O que acontece? Aí a pessoa de insatisfeita fica satisfeita, entende o que tem que fazer, começa a fazer de uma maneira muito mais leve, muito mais tranquila, e ela se transforma. E aí, naturalmente, ela vai chegar no peso ideal. Uma outra coisa, vai emagrecendo. Uma outra coisa que a gente trabalha também, que a gente não falou ainda aqui, é a imagem distorcida, tá, gente? A nossa mente subconsciente, ela tem... Quando eu olho no espelho, por exemplo, eu, Alex, né, homem, eu tenho uma autoestima bem legal, minha esposa sempre brinca com isso, e eu olho pro espelho e me acho, né, bonito, bacana, né, tá tudo certo. Mas se eu olhar friamente, eu vou ver que eu tô com uns quilinhos a mais.
e que na verdade não me incomoda a estética e por isso eu tenho essa barriguinha. Mas quando eu vou surfar e sinto meu desempenho no surf prejudicado por causa disso, essa é a minha dor. Então isso é o que me motiva a querer emagrecer. Não é estética. Então olha que interessante. Então o hipnoterapeuta ele tem que saber, porque nós temos duas coisas que nos motivam na vida, gente. Então duas coisas nos motivam na vida. Qual? Uma, eu quero eliminar a dor. Eu quero sair de um sofrimento. Eu quero parar de sofrer. Então muitas pessoas são motivadas para eliminar uma dor, eliminar um sofrimento. Então se eu olhar no espelho e falar assim, nossa, eu tô com uma barriguinha, isso não é dor para mim. Entende? Agora, existe uma segunda motivação na vida. Qual que é? É aquilo que me leva para o prazer, me leva para a felicidade. É o que me faz, sabe, o que brilha nos olhos, é o que me encanta. Por exemplo, para mim surfar me faz muito bem. Então se eu vou no mar, demoro pra caramba, chego lá e percebo que eu não peguei aquela onda, não me desenvolvi, tô pesado, não tô conseguindo remar direito, não tá legal o meu desenvolvimento do surf, olha, emagrecer é um caminho. Então, terapeuta, observe o que dói no teu cliente. Porque nesse momento é importante saber qual é a dor dele. Porque a gente vai às vezes até dar uma cutucadinha na dor para mostrar o quanto urgente tá precisando o seu trabalho dele. Para que ele possa ter consciência. Pare de ficar na justificativa. Ah não, mas tá bom, eu tô casado já, para que emagrecer, né? Ou não, tá tudo bem. Né? E aí o colesterol, por exemplo, pode ser saúde. Às vezes a pessoa está com o colesterol lá em cima, está com pré-diabetes, ou até já tem diabetes. Não, mas meu pai tinha diabetes, e não morreu, não vou morrer também. Ó, justificativas que estão negando a verdade. Você pode estar prejudicando a sua saúde. Então fazer ele ter consciência da dor é um caminho para que ele transforme, para que ele mude. Ou motivação para o prazer. Né? Por exemplo, às vezes a pessoa já está doente, ela está mal, e ela está deixando de fazer muitas coisas que podem estar dando prazer para ela. Então a gente faz ela perceber, ver isso, e ela se motiva para a mudança. Na hipnose transpessoal nós temos uma técnica que a gente trabalha, né, projeção ao futuro quântica. E nessa técnica ela consegue ver nessa técnica ela no seu futuro ideal, vivendo uma realidade feliz. E, gente, só passando para entender melhor, tá? Mas na prática existe uma consciência superior, que é o nosso eu superior, que já tem a dimensão, né, do nosso futuro, de tudo, gente. Então, a gente tem futuros, né, ideais pra gente. Então eu posso estar vivendo uma realidade não tão feliz. E aí eu vou, tá tudo bem assim. E aí o que acontece? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas quando eu acesso uma projeção de futuro quântica e me vejo lá magrão, bonitão, surfando, pegando altas ondas, estou falando no meu caso, ou a pessoa se vê saudável, se vê sem diabetes, se vê feliz, gente, ela naquele momento instala a motivação para ela fazer o que ela precisa fazer para chegar nesse futuro. Né? Em outra técnica, nós vamos, com a regressão integrativa, nós vamos limpar o passado, nós vamos eliminar as dores emocionais, que é o que está mantendo ela naquele padrão de comportamento repetitivo de uma má alimentação, ou mantendo ela estagnada para não buscar fazer o exercício que ela precisa fazer. Então sim, e aí o César falou de uma técnica muito legal, que a gente também ensina e educa o nosso cliente, que é a auto-hipnose. É você estar reprogramando a sua mente, suas crenças, seus padrões de comportamento todos os dias, mandando sugestões positivas, quebrando padrões de sugestões que foram colocadas no passado, que geraram crenças. Auto-hipnose, gente. Um exercício diário que a gente vai fazendo, né, César? Que a gente educa os nossos pacientes. O César é um exemplo daqui. Ele acabou de falar, eliminou 26 quilos com a auto-hipnose. 3. Desculpa, 23. Não mente por causa de 3, né, César? É isso aí. Eu acho que nesse sentido, né? Esses dias eu estava vendo uma live, dando uma passadinha, uma nutricionista, e perguntaram sobre balão imaginário, né? Colocado com hipnose, né? E ela falou, não conheço, né? E eu falei, olha, é uma ferramenta excelente que serve como auxílio, né, para os nossos clientes. Só que a questão a gente precisa sempre trabalhar a questão emocional, porque eu acredito muito, pela experiência que eu tenho com os clientes,
eu acho que o César também pode compartilhar dessa ideia, que sempre quando o cliente chega com sobrepeso, existe uma questão emocional que precisa ser trabalhada. Né? E aí quando a gente trabalha essa questão emocional, que muitas vezes pode ter sido, às vezes, ausência de alimento na infância, por algum motivo passou fome na infância, pode ser por questão do abuso, como a gente já mencionou aqui, pode ser por questão de se sentir fraco e precisa dessa capa para se sentir forte, pode ser por uma questão de associação com a alimentação como forma de carinho, de afeto, né? Então existem várias... Exatamente. Então existem várias... Pertencimento à família, né? Porque todos na família têm um sobrepeso, e se eu fico magro, eu não me sinto pertencente. Então existem várias questões que podem estar sabotando o nosso cliente de conseguir chegar no peso ideal, de ter uma saúde, de estar saudável. E aí a gente precisa investigar toda essa questão, trabalhar essas questões emocionais com o nosso cliente. Aí sim, trabalhando essas questões emocionais é possível. Se ele, por ter se alimentado de forma errada, o estômago aumentou, né, que a gente sabe que o estômago é uma bexiga que ele cresce e diminui, né? Ele vai demorar um tempo para diminuir, para a gente ter a fome que realmente a gente precisa só para se nutrir. A gente pode sim utilizar como um paralelo, que faz parte do processo de tratamento, o balão, né? O balão ele vai ajudar a preencher imaginariamente uma parte do seu organismo para que você coma menos, né? E aí a auto-hipnose é fundamental para que você mantenha esse balão ativo dentro de você. E a gente ensina isso para os clientes, né? A trabalhar, inclusive essa parte investigativa, né? Por que eu estou querendo comer isso agora? Será que realmente é a fome, né? Ou será que é algo que eu preciso preencher, uma sensação, um vazio emocional que está dentro de mim que eu preciso preencher e eu estou querendo preencher com alimento, né? Então é muito interessante a gente ensinar isso para os clientes para que a gente consiga realmente eliminar a fome emocional, né? Ó, perguntaram pra gente, né, se, olha, a pessoa come certinho, né, e não consegue emagrecer. Por quê, né? Será que é só questão orgânica ou pode ter questão mental, né? Gente, em primeiro lugar, a gente sempre pede para as pessoas investigarem as questões da saúde mesmo, né? Para fazer as orgânicas, né? Buscar possíveis causas, disfunções, pode ter uma doença relacionada, pode ter alguma disfunção. Então, primeiro, gente, sempre peça um auxílio médico, tá? Sempre, ok? Então, descartando essa possibilidade, o que sobra? As questões psicossomáticas. E aí sim a gente amplia a nossa visão e aí nós vamos ter esse olhar de buscar essas questões emocionais, né? Por exemplo, às vezes a pessoa pode estar... né? Na avaliação. Na avaliação, a sessão de avaliação a gente faz isso. Mas uma coisa nessa fala também é importante. Ah, a pessoa come certo. Gente... É igual quando a gente vai no nutricionista. O nutricionista pergunta, o que você está comendo? Não, eu como salada, eu como arroz integral, eu como feijão. Aí o nutricionista bom falou assim, não estou perguntando o que você come certo, isso eu já sei. Eu estou perguntando o que você come de errado. Fala aí, vai, desembucha. Aí você começa a lembrar, aí você lembra do brigadeiro, aí você lembra da cerveja. Aí você, não é que eu não como tão bem assim. Oi, César? Muitas vezes a pessoa nem lembra que comeu uma porcariazinha. Exatamente. Por isso que às vezes eu peço para a pessoa fazer um diário alimentar. Boa Tudo dica. que ela comeu, ela vai anotar o horário, vai anotar o que ela comeu e o que ela sentiu. Porque aí ela vai ver no diário, ela vai ver que o tanto de porcaria que ela come e ela conscientemente ela não tem noção disso daí. Perfeito. Perfeito. Isso ajuda muito, porque ela não traz para consciência. Eu vi esses dias também, eu achei muito legal, porque é uma prática muito interessante, a gente colocar em cima da mesa todas as porcarias que tem dentro do armário, que a gente come, né? Que tem ali dentro do armário. Aí você vai colocar ali saquinho de bolacha, biscoito, chocolate, batata chips, enfim. Você coloca tudo ali, aí você olha, você tem uma consciência, tudo que tem dentro do teu armário que você consome, talvez dentro de uma semana. A consciência começa no supermercado, né? Na compra, né? Exatamente. Gostei da frase. Exatamente. O que eu vou levar para minha casa, né? Que eu vou colocar meu corpo. E aí o que eu acho muito interessante trabalhar essa parte do emagrecimento é trabalhar o amor próprio, né? Que muitas vezes quando você também está comendo demais, o que você está fazendo com o teu corpo, né? O quanto você está se prejudicando a sua saúde com esse excesso de comida, com aquela desculpinha assim, não, mas eu fiquei tão estressado no trabalho, hoje eu preciso de um doce, né?
E esse preciso, né? Aí quando a gente, que é como se fosse uma justificativa para você se alimentar errado, né? Porque a gente sabe todo o mal que o açúcar causa, né? E aí a gente consegue depois trabalhar na mente do cliente essa questão de preciso ter saúde, preciso ficar bem, eu posso o trabalho em excesso, o estresse, como eu posso compensar isso de uma forma saudável para minha vida, né? Com exercício físico, enfim, não colocando substâncias dentro do meu organismo que vão me prejudicar ainda mais a saúde, né? Porque geralmente os clientes que chegam Pode falar. Lembrando que na live passada o rapaz falou que a matéria-prima para o equilíbrio é justamente a boa alimentação Sim. E uma atividade física, né? Exatamente. É aquele negócio, né, gente? Emagrecer, gente, na real, não tem segredo. Todo nutricionista vai ser unânime. Se tiver alguém aqui que discordar do que eu vou falar agora, é só colocar. Só tem duas coisas que você pode fazer para emagrecer. Uma, consumir menos caloria do que você gasta ou gastar mais caloria do que você consome. Essa é a balança, não tem outra. Vai emagrecer. Agora, é tão simples, né? E por que a gente não consegue? Porque muitas vezes a questão é emocional. Então, na hipnose, a gente vai trabalhar essa causa. Para que daí sim, conscientemente, eu consiga fazer essa balança, entrar no equilíbrio e a gente se emagrecer e se manter. Né? Porque o importante é ter uma reeducação alimentar onde eu me nutro, sacio minha fome e vou buscar prazer em outras atividades, vou buscar prazer no esporte, vou buscar prazer nos relacionamentos, vou buscar prazer em hobbies e não na alimentação. Porque de verdade, gente, a alimentação foi feita para a gente se nutrir, não para a gente buscar prazer. Pô, eu sou 7 do Enneagrama, eu busco prazer o tempo inteiro, adoro comer, só que na real é isso. Né? E aí entra um ponto importante também, existe o querer e o precisar. E todo mundo que fizer a hipnoterapia vai emagrecer? Vou te falar uma coisa, se eu entrasse hoje na hipnoterapia para emagrecer, eu não emagrecer. Sabe por quê? Porque eu não estou afim, eu não quero agora fazer isso. Eu estou no momento onde eu não estou com esse foco. Agora, na hora que eu quiser, eu consigo. Sabe por quê? Porque eu já fiz isso, eu já fui obeso, gente. Eu fui uma criança obesa, eu era gordinho. E aí eu tive uma dor emocional. Eu, quando eu era moleque, era moleque, tá tudo bem, comer era gostoso, tal, sempre gostei de prazer, comer bem, nananã. O que aconteceu? Aí eu me apaixonei. Primeira namoradinha. Falei, nossa, né, vou namorar. Olhei pra ela, eu falei assim, você quer, né, nem lembro como é que falava na época, você quer namorar comigo, ficar comigo, sei lá, né? Acho que era ficar, né, agora é crush, né, enfim. Aí ela olhou pra mim e falou assim, não. Eu falei, nossa, por que não? Porque você é gordinho. Aquilo doeu tanto dentro de mim. Foi uma dor tão profunda que aí eu falei, agora eu vou emagrecer. O que aconteceu? Emagreci, me mantive magro durante toda a minha vida. Então, gente, a dor é o lance do precisar e o querer. Enquanto você não perceber que é importante, que você precisa disso, né? Enquanto você não quiser isso, você não vai conseguir. Agora, eu quero, eu tô afim, eu sei que isso vai ser importante para mim. Gente, querer é poder. E aí sim a hipnoterapia é uma das técnicas, uma das ferramentas que vai potencializar para que você consiga chegar nesse objetivo. E, gente, vamos falar também dos sabotadores do emagrecimento. A gente não falou sobre isso, né? Vamos falar o quê? Das crenças, gente. Existem 3 crenças principais, e vocês vão poder, com certeza, colocar mais, que podem estar impedindo a gente de emagrecer. Primeiro, crença de merecimento. Por exemplo, eu uso muito isso. Qual? Trabalhei bastante hoje, eu mereço tomar uma cerveja no final do dia. Eu mereço comer um chocolate. Eu mereço, eu trabalho, eu me dediquei, eu mereço. A crença de merecimento pode estar fazendo eu estar me sabotando. Agora eu posso inverter essa crença de merecimento, usar a mesma crença. Como? Posso falar assim, eu mereço ter um corpo saudável, eu mereço ter uma barriga tanquinho, eu mereço estar tão magro de ter um desenvolvimento melhor no meu esporte, no meu caso o surf. É uma das crenças. Outras das crenças, de possibilidade. Eu posso pensar assim, eu posso comer, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero, eu posso. Legal, você pode realmente fazer o que você quiser na sua vida, mas você pode embutir uma outra crença dentro de você. Eu posso emagrecer, eu posso me manter saudável,
eu posso. E aí tem a da capacidade. Qual que é? Eu não consigo. Eu já tentei várias vezes emagrecer. Isso não dá, não é pra mim, é pro fulano. Ou você pode mudar essa crença de dizer eu consigo emagrecer. Se o César emagreceu com hipnose, eu também consigo. Se o Alex não emagreceu, eu também consigo. Se tantas pessoas emagreceram, eu também consigo. E aí nós vamos trabalhar essas crenças. Mas lembrando, isso só é possível se você quiser. Porque, gente, se você não quiser, nada é possível. Falem mais, gente, sobre as crenças sabotadoras. Enquanto você for no banheiro, que eu estou precisando fazer um pips rapidinho, gente. Vamos lá, bebi muita água. Essas 3 crenças são fundamentais para ser trabalhadas com os clientes, né, César? Porque eles chegam realmente com a crença de capacidade, eles chegam totalmente, olha, já fiz de tudo, já tentei, já fiz dieta várias vezes, já tomei remédio, eu não consegui emagrecer, eu acho que eu nunca vou conseguir. Então, a gente precisa trabalhar esse fortalecimento, né? Dele saber e sentir que ele consegue, né? Que se é possível para o outro, é possível para mim também, né? Então, que eu consigo emagrecer, né? E a do merecimento, a gente tem que ter um olhar atento, porque o cliente, ele justifica o estresse, o cansaço, a rotina dupla quando é mulher, eu trabalho em casa, correria, sai do trabalho tarde, tem que cuidar do filho, do marido, e aí a justificativa é comer o doce, comer um carboidrato à noite, e tudo coisas que vão gerar um açúcar em excesso e que vai prejudicar o organismo, né? Então a gente trabalhar essa crença... Oi? Veja que do merecimento. Quando a gente é pequeno, a mãe ou o pai fala, come tudo, senão você não vai ganhar a sobremesa. Perfeito. Tudo em cá. Então, cria essa crença do merecimento. Sim. Eu preciso comer tudo, senão eu não vou merecer ser amado, não vou poder ter prazer de brincar. Perfeito. Não vou ter o prazer de... Exatamente, perfeito. Não é verdade? É verdade, isso acontece muito, né? Era muito comum, pelo menos na minha época, os pais vão colocar comida e fazer você comer tudo, né? Tem que comer tudo, senão você não vai levantar da mesa. Tem que comer tudo, senão você não ganha sobremesa. Tem que comer tudo, senão você não vai brincar. Então você pensa, poxa, eu preciso comer tudo, senão eu não mereço brincar, não mereço ser feliz, não mereço me divertir. Realmente, então é algo que a gente tem que ficar atento com o nosso cliente, né? Entender nessa avaliação que está ali por trás, né? Nas entrelinhas, o que está escrito ali no merecimento, o que significa esse merecimento, né? E a gente tem que mudar a crença do cliente, que é eu mereço, né, ter o corpo que eu almejo. Então, assim, a recompensa não pode ser imediata. A gente tem que trabalhar com o nosso cliente a recompensa tardia. Qual é a recompensa tardia? Então, eu mereço sim comer, ok, mas eu mereço ter esse corpo que eu não estou gostando? Eu não mereço ter o corpo que eu sonho, que eu almejo, a minha habilidade melhor, a minha flexibilidade para pegar minha filha e brincar ou fazer um esporte que eu gosto? Ah, eu mereço. Então, qual é a recompensa melhor? É essa de curto prazo, que o brigadeiro não dura 1 segundo na boca? Ou é a de longo prazo, que é ter o corpo que eu almejo? Quando eu coloco meu biquíni, vou na praia e falo, ai, tá legal. Não é? Então, eu mostro pro cliente, ó, você tá querendo a recompensa agora, e qual o preço que você vai pagar depois por essa recompensa? Exatamente. Adiantada? Qual o preço você vai pagar lá na frente? Aí a pessoa fala, pô, eu vou ter problema de saúde, posso estar mais vulnerável, né? Aí eu falo, e se você pagar o preço agora, fazer o que tem que ser feito, qual vai ser a recompensa depois? Exatamente. Aí, vai ser... Eu trabalho... César, depois anota essa dica no feed para poder a galera fazer em casa. Bem legal essa dica. Pode ser? Depois você anota? Essa questão da recompensa é perfeito. É perfeito, porque quando ele visualiza lá na frente a recompensa que ele vai ter, né? Se ele abrir mão do brigadeiro, do doce, do açúcar agora, ele fala, opa, eu faço isso com o cliente também, ele observa, ele fala, ele pensa antes de atacar o bolo, né? Em vez de ele comer o bolo inteiro, ele fala, opa. Gente, vamos dar uma dica para você também, bem legal, para você já ir aplicando, baseado no que a gente falou, tá? Uma dica legal, não é uma auto-hipnose ainda, mas funciona parecido e já começa a potencializar. Então olha no espelho,
agora que você sacou essas crenças, agora que você sacou que muita coisa é emocional, agora que você percebeu que às vezes a gente está dando sugestões, né, negativas que está me mantendo um padrão que eu não quero ter mais, olha para o espelho e diz, né, eu mereço ser feliz, eu mereço ter o corpo que eu desejo, eu mereço ser saudável, eu mereço me ver daqui tanto tempo, e digo tempo, e olhar no espelho e se imagine no corpo que você quer, se imagine no peso que você quer. Eu quero ter isso, eu posso e eu consigo. Repita essas palavras olhando todos os dias no espelho e você vai ver que você já vai começar a ter mudanças, né? Tem um livro muito legal que diz isso, né? O Poder da Mente Subconsciente. E através dessas sugestões, demora um pouco mais, tá, gente? A auto-hipnose é mais rápido. Como o César falou, em 3 meses ele eliminou 23 quilos, né? Mas funciona também. Então, faça isso, gente. É uma dica legal para você. Ô César, daqui a pouco a gente está chegando aqui nos últimos 5 minutos, depois fala aonde você está atendendo, né? Se tiver clientes na região, né? Tatuapé, o César trabalha com a gente, né? Estou atendendo ali no Tatuapé e o emagrecimento é uma terapia, é uma hipnoterapia como as outras queixas de ansiedade, ela está relacionada a tudo isso, está relacionada ao nosso emocional, né? Então a gente vai trabalhar tudo isso. E como o Alex falou, vai trabalhar a dor do cliente, o que ele mudar às vezes dói, né? Porque você vai ter que abrir mão de algo. O que você vai abrir mão para conseguir chegar no seu objetivo de emagrecer? Eu costumo perguntar para a pessoa, o que você vai perder quando atingir seu objetivo? Aí as pessoas falam, vou perder peso. Não, é o que você vai ter que abrir mão. Eu abri mão de acordar um pouquinho mais tarde. Eu acordava mais cedo para fazer uma caminhada, para correr. Então eu abri mão disso daí. Porque a zona de conforto é confortável, né? Eu ouvi uma história de um passarinho preso numa gaiola. E o dono do passarinho colocava sempre o alpiste para esse passarinho na gaiola, né? E condicionou ele a comer esse alpiste. E depois de um certo tempo, ele abriu a porta da gaiola e o passarinho não fugiu. Por quê? Por que ele não fugiu? Porque ele pôde se libertar e buscar alimentos diferentes, voar e tal. Por quê? Porque ele foi condicionado a ter sempre aquela zona de conforto, né? A zona de conforto dele. E isso daí, muitas vezes, é o que nos impede de movimentar, né? Dar o primeiro passo. Então, se você quer realmente, busca uma motivação. Motivação é diferente de razão. Qual a razão para a pessoa querer emagrecer? Geralmente elas falam que é a saúde. Mas se fosse saúde, elas já tinham emagrecido, né? Se a saúde fosse problema do fumante, ele já tinha parado de fumar. Isso é razão, é mais racional. Sim. Não, a motivação, a ação para emagrecer precisa ser maior que a motivação para o estado. Exatamente. Para você abrir mão disso daí. A própria palavra já diz, né? O que motiva a ação? Então, o que você está deixando de abrir mão? Ok, mas o que você vai ganhar também aqui, né? É o estado desejado. E aí na hipnose, né, César, a gente trabalha muito nessa projeção ao futuro quântico, exatamente isso. A pessoa, gente, ela vê, ela sente, e aí ela colapsa a onda, como falamos na live passada da mecânica quântica, e começa a co-criar sua realidade. E aí, gente, a gente está motivado. E aí, naturalmente, aí não tem peso. Porque dieta não é legal. Porque dieta, a própria palavra dieta, não é dieta. É reeducação alimentar. É começar a ir de encontro com o teu corpo ideal, com a tua saúde ideal, com a tua vida ideal. Então, gente, é isso. Você sabe a origem da palavra... Você sabe a origem da palavra dieta? Vem do grego, que significa estilo de vida, modo de vida. Então, você precisa mudar o seu estilo de vida, o modo de se relacionar com o alimento, o modo de se relacionar com o seu corpo. Talvez você não goste do seu corpo, mas ele é o veículo que vai te levar para onde você quer ir.
Então, cuida dele, coloca um bom combustível nele. O pensamento, o modo de se relacionar com os seus pensamentos, com as emoções. Então, o estilo. A gente já vive numa dieta, só que é uma dieta errada, um estilo de vida errado. Então, César, nós temos 24 segundos. Vamos então finalizar com o pessoal. Gente, gratidão por vocês terem estado aqui. César, Gratidão, César. Pela companhia. Lembrando que depois, gente, a gente vai colocar os sabotadores do emagrecimento. Dá um tempinho pra gente, a gente está montando esse e-book, em breve vai estar disponível. Exatamente. E até terça-feira, 4 horas da tarde. Valeu, César, valeu, Tchau, pessoal, gente, até mais. Até mais.